Por que é difícil estudar filosofia? Ou por que as pessoas acham difícil ou chato estudar filosofia? Bem, estudar filosofia, a princípio, as pessoas vão achar chato ou difícil porque a filosofia força o indivíduo a pensar a própria realidade, a pensar aquilo que é óbvio. Automaticamente você vai observar sua realidade e vai começar a tirar conclusões, muitas vezes conclusões universais. Não vai ser conclusões particulares, mas conclusões universais. E o problema vai estar aí, nessas conclusões universais. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo, eu sou José Inácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre por que é difícil estudar filosofia. Mas antes disso, peço que você se inscreva e curta esse vídeo, porque isso ajuda na divulgação do canal e mostra para o YouTube que este conteúdo tem uma certa relevância, ok? Então eu estava dizendo que o problema vai estar aí, quando você estuda filosofia e começa a enxergar conclusões universais. Você lê um filósofo, você lê uma filósofa, você lê isso, você vê isso, você estuda isso, você vê sobre essa religião, você vê sobre essa outra religião, e você começa a ver que nessa religião tem uma coisa que é próxima dessa religião, talvez parece que existe uma verdade perene que passa as duas religiões. Você vê essa filosofia, depois você vê depois dessa filosofia, você vê essa filosofia num cara lá do outro lado do mundo, você vê um filósofo pensando isso, aí do outro lado, lá no outro estado ou país, tem outro filósofo pensando próximo disso. Então, na filosofia você começa a ter conclusões universais, que nem o filósofo Kant. Kant queria uma moral universal. Kant foi até criticado que ele estava desenvolvendo uma moral dos anjos, uma moral rígida, que fazer com o outro aquilo que você quer que faça com você mesmo, ou faça com o outro aquilo que você desejaria que fazesse com você. Esta é a máxima de uma moral kantiana, ou é a máxima de uma moral cristã também. Amai o próximo como a ti mesmo, ou faça ao outro aquilo que você quer que faça com você. Isso é a lei do retorno. Aquilo que eu faço ao outro, eu vou estar recebendo de volta. Isso é uma lei universal. Isso você aplica em todo mundo, em qualquer pessoa, em qualquer país, em qualquer cultura. E você vai filosofando, você vai pensando, aí você começa a perceber, talvez não existe o Deus do cristão, não existe o Deus cristão. Ah, tá bom, a filosofia vai caminhar nessa linha aí do ateísmo, alguns filósofos vão sim. Ou alguns filósofos vão criticar esse Deus cristão, mas vão abarcar nas ideias budistas, como Buda, como vai gostar da filosofia de Buda, ou vai começar como o filósofo Schopenhauer, vai começar a gostar do budismo, ou as pessoas vão começar a gostar do hinduísmo, da meditação, vão afastar dessa questão do Deus cristão e vai começar a ir para uma ideia de que existe uma ordem no mundo. Aí entra no conflito próprio filosófico novamente. Você vai estudando filosofia e você vai observando cada linha de pensamento. Você estuda a filosofia e você começa a chegar a cada linha de pensamento que a pessoa está falando. A pessoa fala uma coisa e você fala, é racionalista. A pessoa fala outra coisa e você fala, é positivista. Positivista é aquela pessoa que... Não vou colocar aqui embaixo aqui o que é positivismo, vou colocar aqui o que é racionalismo, para ficar compreensível para você. Aí a pessoa fala uma coisa, a pessoa fala, aí você fala, essa pessoa acredita em Deus. Ou você vê a pessoa falando, você fala assim, essa pessoa acredita em leis universais.
Leis universais, o que eu estou dizendo aqui, a pessoa ela vai perceber que existe certa ordem no mundo, independente se um Deus existe, se um Deus não existe. Que nem eu gosto de dizer, o rio vai continuar correndo para o mar, o pássaro vai continuar voando, o rio vai ter sua cheia, sua seca, o sol vai continuar a nascer e se pôr todo dia, a Terra vai continuar girando ao redor do sistema solar, independente se vai existir um Deus controlando isso ou não. Então, estudando a filosofia, você percebe que existe certas ordens no mundo que são universais. Você começa a tirar conclusões universais sobre o mundo. Você começa a ver que as coisas são universais, mas ninguém segue isso. Cada um quer seguir a sua forma. E você começa a perceber, caralho! Existem certas ordens no mundo que são observáveis na natureza, isso são observáveis em metodologias científicas, porque a metodologia científica existe uma ordem para aplicar. Se a pessoa fez isso, você aplica, dá a mesma coisa. A pessoa observou aquilo direto e viu que dava isso. E você estuda filosofia, você vê a pessoa indo para uma linha de pensamento, até que você percebe que aquela pessoa vai chegar, moço, você pode até alertar ela, moço, você está indo para o gnosticismo eu vou colocar aqui. Aí você pode colocar a pessoa, moço, você está indo para a gnose, moço, você está indo para ser agnóstico, moço, você está na linha racionalista. E você começa a perceber qual é a sua linha de pensamento e você começa a ver que praticamente as pessoas vão cometendo os mesmos erros ao longo da história da humanidade. Vão cometendo os mesmos erros. As mesmas coisas começam a voltar a florir novamente. Que nem Friedrich Nietzsche já falava, seria essa lei do eterno retorno. As coisas sempre vêm a repetir novamente. Seria como fala lá no, eu acho que é no Eclesiástico, um livro da Bíblia. Tudo que existe abaixo do sol, nada é novo, nada é novidade. Tudo alguém já fez, tudo alguém já repetiu isso. Então nós estamos numa eterna repetição. E você começa a ver as coisas se repetindo novamente. Você começa a ver certas ordens. Aí talvez a dificuldade está aí. Você começa a estudar ética, você começa a ver ética, você começa a estudar moral, você começa a estudar filosofia da mente e você começa a ver as complicações que implicam em estudar a filosofia. E você vê que é um emaranhado de ideias que você vai estar em suas mãos e você às vezes vai querer aplicar elas de certa forma. Mas você vive em um mundo que as pessoas seguem seus próprios instintos, sua própria forma individual de ser. Vou dar um exemplo prático. O rio secou. O rio secou, faz tempo que não tem água nesse rio. Mas você arriscaria em construir uma casa nas margens desse rio? Óbvio que não, porque na lógica você sabe, se chover, vai encher de água, vai transbordar água, você pode perder a sua casa que você construiu as margens desse rio. Isso é lógica. Mas se a pessoa vai na sua ideia de que eu penso que se eu construir minha casa aqui não vai cair. Aí você faz um dado científico e você vê que talvez pode ter uma possibilidade de esse rio voltar a encher novamente e você perder a sua casa. Isso seria conclusões filosóficas, científicas, para você pensar, para você raciocinar e explodir a sua mente e você vê aí que talvez estudar filosofia vai implicar algumas ações diferentes do indivíduo que está estudando tal matéria. Ok? Então, boa jornada para você e bons estudos.